Tudo bem, pessoal? Voltamos a mais uma chamada do autor. Nessa chamada a gente vai trabalhar com DOCC, despesa obrigatória de caráter continuado. Primeira fase, vamos ver o que é uma DOCC. Para uma DOCC existir, ela tem que atender 3 requisitos que eu vou preencher aqui. Quais são? Primeira coisa, despesa corrente. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, tem que ser derivada de lei, medida provisória ou ato normativo. Derivada de lei, medida provisória ou ato normativo. Terceiro e último. Cria uma obrigação por um prazo superior a 2 anos. Cria obrigação por prazo superior a 2 anos. Ok? Seria isso. E aí você tem os requisitos para uma DOCC gerar. Primeiro, quem vai entrar como DOCC? De cara, despesa com pessoal. Despesa com pessoal é por lei. É uma despesa corrente, é criada por lei, e quando você aumenta o salário do servidor, é por resto da vida. Não vai retroceder. Então, despesa com pessoal é um caso. Segundo caso, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais também entram aqui. São os 2 casos mais clássicos de DOCC. Quando você gera uma DOCC, você tem que atender os seguintes requisitos, sempre. Avaliação do impacto orçamentário e financeiro, por exercício de referência os 2 seguintes. Você tem que indicar a fonte, de onde vai vir esse dinheiro. Tem que estar compatível com a LDO, porque dentro da LDO tem um anexo de metas fiscais, e um dos itens do anexo de metas fiscais é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, é quanto você pode expandir essa despesa. E 4 são as medidas compensatórias. Essas medidas compensatórias eu vou complementar aqui. Existem 2 tipos de medidas compensatórias aqui. Aumento de receita e redução da despesa. Muito cuidado, porque as pessoas confundem essa parte aqui, dessa chamada, com renúncia de receita. Na renúncia de receita, a medida compensatória era só de um tipo, aumento de receita. E mesmo assim ela não era obrigatória, era optativa porque você tinha outra opção. Na DOCC não tem para onde correr, tem que ter medida compensatória. E a medida compensatória pode ser tanto de aumento de receita, aumento permanente de receita, quanto redução permanente de despesa. Para fechar essa chamada, o que é que eu tenho para te dizer? Quais são as situações em que não precisa se seguir isso aqui? Que isso aqui está dispensado. São 2 situações. São as despesas com serviço da dívida, certo? E as despesas com a revisão geral anual dos salários prevista na Constituição Federal de 88. Então, tem 2 situações que pode até ser despesa corrente, que pode até gerar um aumento da despesa a mais do que 2 anos. Mas, nesses 2 casos, você não vai precisar seguir nenhum desses requisitos. Que 2 casos são esses? Serviço da dívida e a revisão geral anual do salário dos servidores. Esse era o meu recado. Até a próxima chamada.